A Electronic Dance Music lota as pistas. Lockdown, distanciamento social, alguém aqui lembra disso? Os faturamentos são maiores do que antes da pandemia. O setor se tornou maior, mais forte e mais diversificado. Festivais e clubes estão lotados novamente, e os de techno também. O techno é muito poderoso porque tem muitas possibilidades, depende do que o DJ vai fazer com ele. Até hoje, os homens dominam o cenário techno, mas DJs mulheres também têm status cult e estão na vanguarda. Isso me leva a outro nível. Essa é a mágica, a música no final, sabe? Nas redes sociais cresce rapidamente o número de fãs e o interesse pela origem do techno. As pessoas estão redescobrindo meus antigos discos do selo Generator. Tive que esperar 30 anos para que uma nova geração finalmente começasse a apreciá-lo. As raízes do techno estão sendo redescobertas e celebradas. Isso mostra que estávamos à frente do nosso tempo, ou eu estava à frente do meu tempo. Partimos em busca das origens do techno. Estamos em Berlim, conhecida como a capital do techno. Em clubes como Tresor, você pode curtir a noite toda. Ele não tem hora para fechar. Mais de 30 anos após a fundação, o Tresor ainda é considerado o epicentro e berço do movimento techno. When it comes to techno, you come to this place. I think that is one of the most important club in Europe. Acho que o techno foi a força que transformou Berlim no que é hoje, na imagem que a cidade tem hoje. Em 1989, antes da queda do muro, Berlim era uma cidade dividida. No Oriente Socialista, o Estado controla e regula quase todas as áreas da vida. Mesmo assim, a juventude da Alemanha Oriental acompanha em segredo o que acontece no Ocidente capitalista. Aqui do outro lado do muro, no enclave de Berlim Ocidental, as pessoas desfrutam de um status especial e de muito mais liberdade, mas ainda assim se sentem isoladas e incomunicáveis. Foi muito importante que o muro caísse. De repente, havia mais espaço na cidade. Todos do Oriente vieram para o Oeste Dourado para ver o que estava acontecendo. E todos do Ocidente foram explorar o Oriente. Nessa atmosfera, o techno passou completamente despercebido. Dmitri Hegman e outros membros da cena underground de Berlim Ocidental exploram lugares abandonados na antiga área de fronteira. Tivemos muita sorte de encontrar um local muito perto do muro, na verdade no coração de Berlim. Este prédio ficava em uma área na qual ninguém podia chegar, mesmo do lado leste, porque ficava muito perto do muro. Por isso, o prédio ficou intocado por mais de 45 anos. O techno literalmente acontece no underground, com música extremamente alta, batidas rápidas e fortes. O Tresor fica no porão de uma antiga loja de departamentos. Quando inauguramos, ficou lotado desde o primeiro dia. Foi realmente uma espécie de coincidência que esta música estivesse acontecendo aqui. O acid house, ou house, não pegou, mas o techno sim. E as pessoas também queriam dançar. Por muito tempo, ninguém se importa de onde vem a música e quem são os DJs. No começo, quem toca no Tresor são DJs de Detroit, como Jeff Mills e Juan Atkins. Eles vêm de comunidades negras da então decadente metrópole industrial dos Estados Unidos e moldam o que mais tarde seria chamado de som de Berlim. Hi, my name is Blake Renee Baxter. I'm from Detroit, Michigan, USA. The techno, house, soul capital of the United States, I suppose.
Detroit, metrópole automobilística e reduto da música, é também o local onde foram criadas as primeiras pistas techno. Muitas vezes isso é esquecido. You know, Detroit comes and goes. Detroit vem e vai, é um ciclo sem fim. It's like a cycle. I added the funk. Eu trouxe o soul e o funk de Detroit. From Detroit. O declínio da indústria e o surgimento de uma nova era tecnológica inspiram Juan Atkins e outros músicos a experimentar sons futuristas no início dos anos 1980. Eles misturam música eletrônica europeia com batidas de dança afro-americanas. I guess the arrival of the technological. Com o início da revolução tecnológica, a era industrial chegou ao fim, digamos assim. Age kind of came to a close. E como Detroit era um dos centros industriais mais importantes da América, a cidade ficou meio deserta porque os robôs faziam a maior parte do trabalho. Just depleted because the robots took over most of the manufacturing jobs. Os jovens brincam com novos aparelhos eletrônicos de som e são celebrados como rebeldes do techno. Just a kid. Eu e depois alguns outros jovens começamos a experimentar essa nova tecnologia. With this new technology. You know, a lot of this was kind of spontaneous. Muito disso foi meio espontâneo, ninguém tinha um projeto ou plano. Tínhamos uma ideia das coisas, do que queríamos fazer como um experimento. Misturamos muitos ingredientes diferentes e o resultado saiu 10 vezes melhor do que pensávamos. Came out 10 times better than we thought it would come out, you know. De volta a Berlim, no encerramento de uma exposição de Alan Oldham, quem toca é o próprio artista. Ele começou como apresentador de rádio em Detroit. Mais tarde, fez ilustrações para gravadoras independentes e no fim se tornou DJ. Meu estilo de arte sempre foi assim, mas meio que combinava bem quando o techno apareceu. Parecia se encaixar com os elementos afrofuturísticos ou de ficção científica. Desde o início dos anos 1990, Alan Oldham se envolveu na cena techno como membro do coletivo de DJs Underground Resistance e Aware. Nada nem ninguém era maior que a música. A música era a mensagem, não a pessoa. E todos nós tínhamos um codinome. Escolhi T-1000. O T-1000 era o exterminador nanotecnológico mais moderno. Superior ao Arnold em todos os sentidos. Isso que está por trás do meu nome de DJ. O techno como salvação em um mundo distópico. É assim que Alan Oldham o retrata no início dos anos 1990 em uma história em quadrinhos para um livreto do selo Techno Plus A. Me pediram para fazer uma história em quadrinhos para a gravadora. Disseram, faça algo legal. A polícia de Detroit é formada por robôs, mas UR odeia policiais robôs. O grupo de resistência tenta obter algo chamado gerador de ruído aleatório, que cria música techno. Eles têm sucesso e o gerador de ruído aleatório ganha vida. Aqui você vê toda a eletricidade e as ondas sonoras saindo do gerador. E aqui está a Terra. E o que você vê aqui são as ondas tecnológicas se espalhando por todo o planeta. Essa era a ideia. Claro, a partir de Detroit. O hype de Detroit se espalhou rapidamente por meio mundo, inspirando nerds da música, donos de clubes e amantes da noite, especialmente em Berlim. DJs de techno vêm dos Estados Unidos e fazem as pistas de dança ferverem. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o techno permanece underground, um fenômeno marginal e acaba esquecido. Mas por que o avanço só aconteceu por meio da exportação para a Europa? Quem gostava de techno era o público branco. Muitos negros não gostavam. Não significava nada para eles. Não era rap, não era cantado, era monótono e repetitivo. Em Berlim, o techno se torna a trilha sonora da cidade inteira.
Quando o techno chegou a Berlim, tudo se concentrou aqui e cada vez mais gente vinha de Detroit. O Treasure foi fundamental nisso. O conhecimento de que o techno tem suas raízes nas comunidades afro-americanas foi amplamente perdido, simplesmente porque a electronic dance music pesada não cresceu nos Estados Unidos, mas em Berlim. Quando eles criaram o som em Detroit, ninguém se interessou por lá. Mas aqui eles encontraram o lugar perfeito para essa música. Eles contribuíram muito para criar a cultura alemã de DJs. Eles motivaram muita gente. Paul van Dyk nasceu em 1971 em uma região industrial da Alemanha Oriental e cresceu na Berlim socialista. Como muitos outros alemães, ele ficou realmente interessado no novo som. A questão é que eu só sou DJ porque amo música e sou totalmente fanático. Não sou DJ porque posso ganhar muito dinheiro com isso. Mas alguns anos depois, Paul van Dyk fez sucesso e se tornou um dos DJs mais famosos e bem-sucedidos do mundo, também financeiramente. E o techno move multidões. Não havia muita coisa acontecendo nos anos anteriores. Não havia realmente uma vida noturna alegre. E quando veio o house, o acid house e depois o techno, foi ótimo. Tivemos fins de semana em que cerca de 10.000 pessoas iam de um clube para outro em Berlim. O resto da história você já conhece. O Treasure ficou muito famoso. Tentamos impedir que as pessoas viessem, mas não funcionou. Jornalistas vieram e até revistas internacionais começaram a escrever sobre o Treasure e o movimento techno em Berlim. Tivemos um problema. Muitas pessoas vieram só para ver a novidade. Ficou algo um pouco turístico, mas os primeiros 6 meses do Treasure foram lendários. Mulheres DJs como Ellen Elling também decolam na década de 1990. Ela ainda é uma das representantes mais importantes da cena techno de Berlim. Ellen Elling produz música eletrônica e tem seu próprio selo, o B-Pitch Control. E ela se sente em casa no Treasure. Embora sua origem seja no hip hop, a cena underground do techno fascina Ellen desde o início. Comecei a ir a clubes de techno para fugir da cena hip hop, que era realmente rude. Não porque eu dançava techno muito bem, eu não sabia como me mover, porque era muito rápido para mim, que vinha do hip hop. Depois de um tempo, eu entendi como dançar techno e aprendi a mover meu corpo mais rápido. O techno se torna ainda mais popular com a Love Parade. O que começou com algumas centenas de pessoas, logo atraiu centenas de milhares. Dia e noite, a festa não para, e no meio da febre techno, muitos se viciam em êxtase. Em 1999, o auge da Love Parade reúne 1,5 milhão de pessoas de todo o mundo na capital alemã. Na época das raves havia muito uso de drogas, as pessoas só queriam festa, mas agora é mais uma questão de comunidade. É uma ênfase em deixar as coisas melhores do que quando as encontrou. Acho que muitos jovens querem criar seus próprios espaços, e esta é a trilha sonora para isso. Mas o que realmente significa techno? Para responder, vamos ao Arquivo das Culturas Jovens no bairro de Kreuzberg, em Berlim. O local preserva história pop além do mainstream. Documentos, fanzines, revistas de programas, muitas histórias desconhecidas estão documentadas aqui. Hier haben wir das Programmheft vom Atonal Festival von 1990. Aqui temos a programação do Festival Atonal de 1990. Pode-se dizer que foi o primeiro festival techno da Alemanha. O termo techno já aparece, mas não é muito frequente. E techno ainda está entre aspas. Então ainda não está muito claro o que realmente é. Das ist noch nicht so richtig klar, was damit eigentlich gemeint ist.
It has a different meaning for everyone. Tem um significado para cada um. Techno pode ser melódico e relaxado, mas para mim é sobretudo algo mais agressivo. Techno means more aggressive. Techno é tudo que você ainda não imaginou. Essa é uma frase do lendário DJ techno Jeff Mills. Mas, cientificamente, essa não é uma resposta satisfatória. Anita Iori trabalha na Universidade de Artes de Berlim e há muitos anos pesquisa o fenômeno e o termo techno. In German, techno with a capital T has Em alemão, techno é escrito com T maiúsculo e tem um significado muito amplo. É um termo genérico para todos os eventos underground e acontecimentos relacionados à música, incluindo a própria música. É melhor descrito como algo entendido como underground e organizado localmente. Mas é uma grande confusão, especialmente em termos internacionais, porque em inglês, techno não é com T maiúsculo e significa simplesmente um gênero musical, um dos gêneros da electronic dance music. Techno é, antes de tudo, um tipo de electronic dance music. Em comparação com o house, tem menos soul, menos vocais, é mais rápida, mais pesada, mais sombria. Mas muitos ainda associam o techno ao uso de drogas. Sempre haverá essa simplificação da cultura club, de que se trata apenas de usar drogas, de hedonismo e escapismo. Mas acho que agora, no século XXI, não é mais assim. A maioria das pessoas saem por causa do clube, da programação, da música, saem por causa da atmosfera. Sempre houve essa conexão, aquela ideia de que todos pensamos sobre o que está acontecendo no universo e com o qual tentamos nos conectar de alguma forma sem ter medo. A música tem algo robótico e pode ser muito distorcida também. O techno é também minimalista e as máquinas às vezes faziam sons meio espaciais. Muita música eletrônica vem do equipamento que você usa. 303, Roland, 909. Mais rápido que 140 batidas por minuto. E é por isso que se chama techno, porque é um equipamento tecnologicamente avançado. No fim, é underground. Tudo começou em clubes underground e é aqui que Juan Atkins toca nas pistas desde os anos 1980. Há muito tempo ele é cultuado na cena techno, mas nunca imaginou que seria uma estrela. Meu trabalho é entreter, porque venho de um tempo antes de os DJs serem famosos e terem todo esse reconhecimento. O que tínhamos que fazer era encher a pista e fazer as pessoas dançarem sorrindo e felizes. E na maioria das vezes ainda sou como quando comecei. Hoje, Atkins não só enche as pistas de dança dos clubes, mas também o hall de entrada da venerável Filarmônica de Berlim. Na verdade, eu nem imaginava sair de Detroit e conhecer o mundo todo, sabe? Dos clubes underground aos salões sagrados da música clássica, o Strom Festival apresenta todo o espectro da música eletrônica. E assim, o techno se torna alta cultura. Esta instituição se abrir a essa música é um reconhecimento tanto. O techno construiu suas próprias instituições. Agora chegamos ao ponto em que uma instituição está interessada na outra. Estamos na Filarmônica e sob holofotes. It shows that, first of all, Isso mostra que estamos à frente do nosso tempo.
ou eu estava à frente do meu tempo. E mostra a força da perseverança, porque eu tive uma visão do futuro e de alguma forma está sendo perpetuada agora. Essa foi a ideia. Apesar de o papel das comunidades afro-americanas de Detroit nos primórdios do techno estar sendo finalmente reconhecido, a importância das mulheres e do movimento queer permanece esquecida. Um programa de TV local dá uma ideia do que acontecia na época, e as estrelas não eram os DJs, mas os dançarinos. Voltando e olhando para isso, vendo aquelas roupas e a maneira como eles dançam, isso é único, nunca vai se repetir. O impacto que teve em gerações vai durar para sempre. Mesmo agora, quando você vê isso, alguns movimentos, o que as pessoas podem fazer é incrível. O som de Detroit é funky. Sei que dizem que é o berço do techno. Foi criado aqui, mas primeiro veio o house, depois o techno. Agora a pergunta é: quem fez o quê e quando? E como eles contribuíram para a cena? O que eu mais gostava era de virar o disco. Eu pensava, isso é ótimo. Não era uma fábrica fictícia, eles estavam realmente trabalhando. Ao contrário dos DJs nos toca-discos, não havia nada conectado, mas não parece que estávamos tocando de verdade. Não importa qual for, todo tipo de música vem de outra música. O filme Back to Techno revisita a história e mostra o poder das mulheres de Detroit. Nunca é uma história apenas, estamos falando de milhares de histórias e narrativas diferentes. É assim que silenciamos pessoas como a comunidade queer ou as DJs e produtoras daquela época. Porque não há livros ou fontes sobre eles. É por isso que acho que agora é o momento de impulsionar essas histórias e não perguntar sempre às mesmas pessoas o que aconteceu. Algumas das oportunidades que foram dadas aos homens não foram dadas às mulheres. Tivemos que derrubar portas para fazer as coisas acontecerem. Só agora, na última década, estamos alcançando o reconhecimento, e não é que não existíssemos antes. Ken Collier, o maior DJ de Detroit nos anos 1970 e 1980, ensinou o ofício a Stacey Hale. Ela rapidamente fez seu nome como DJ e entrou na cena musical queer de Detroit. Mas só agora sua grande influência no desenvolvimento do techno começa a ser reconhecida. Acho que o que está acontecendo é que estão fazendo o dever de casa e divulgando. Felizmente agora existem as mídias sociais, porque quando comecei não havia nada disso. Havia panfletos impressos e telefonemas. Há 40 anos, Stacey Hale é DJ, produtora, ministra cursos e faz programas de rádio. Ela é uma das poucas DJs mulheres da sua geração a se destacar em Detroit. Em Berlim, agora também há interesse no que se fazia do outro lado do Atlântico. E não em qualquer lugar, mas naquele que é provavelmente o clube techno mais famoso e notório da cidade, o Berghain. Só os escolhidos vêm aqui. Isso se aplica a todos, e especialmente aos DJs. Eu sei que é um lugar com muita história e muito badalado, isso é tudo que eu sei. Quando os meus amigos ficaram sabendo que eu viria, eles disseram, esse é o clube. Eu não fazia ideia. A cena club de Berlim agora é mais diversificada, com line-ups que apresentam as raízes do techno e todo o espectro da música eletrônica.
Eu estava ciente de muitas coisas que aconteciam, mas na maioria das vezes eram para homens. Então ter a oportunidade de vir aqui como DJ é ótimo. I'm so excited. Berlim, a cidade onde o techno fez sucesso, tornou-se uma das metrópoles musicais mais importantes do mundo. E Stacey Hale finalmente teve a chance de fazer sua parte. I want to tell a story. To me, that's what DJing is about. Quero contar uma história, eu gosto de contar histórias. Para mim, ser DJ é isso. E eu acho que em qualquer cultura, mesmo que seja um momento triste no mundo, ou na cidade, ou até mesmo na sua casa, você coloca uma música para mudar o que você está sentindo. You put on music to change your feeling inside. Não importa onde, se em Berlim ou em Detroit, aproveite o momento. O Camarote 21 fica por aqui. Até semana que vem.